Posso explicar de onde surgiu a ideia do episódio? Claro, vamos embora. Bom, tem algumas semanas saiu uma matéria pelo G1 e acho que o Fantástico também cobriu, do Thiago, que é um cara de 47 anos que tá com câncer terminal. E ele se deu conta no velório do pai que todas as pessoas que o pai amava, os grandes amigos, né, de uma vida inteira, estavam todos lá reunidos contando as histórias do pai, falando sobre quem o pai foi e tal, menos o pai, que estava morto, né? E ele falou, nossa, que triste, né? Assim, que na nossa, sei lá, nosso último momento na Terra, tá todo mundo que a gente ama, que a gente queria estar perto, que às vezes não consegue reencontrar não sei quanto tempo, mas a gente não consegue estar presente nessa celebração, né? E como ele, o Thiago, tá com câncer terminal, realmente ele continua fazendo químio, tudo, né, pra amenizar, mas não tem cura. Ele já foi, eu ia falar desenganado, mas é ruim essa palavra, né? Enfim. Ele resolveu fazer um velório em vida. Então ele juntou os amigos, convidou as pessoas que ele ama e resolveu fazer uma festa para que esse velório acontecesse com ele presente. E aí teve samba, teve show, enfim, foi um negócio maravilhoso assim. E a maneira com que o Thiago olha para esse processo de tá morrendo, que eu acho que é uma coisa legal pra gente falar aqui, né? Porque ele falou que todo mundo pergunta pra ele: "Nossa, Thiago, como que é tá morrendo?", né, assim. E aí ele responde que ele não sabe, porque ele tá vivendo muito. Ele tá aproveitando, assim, tudo que ele pode pra celebrar, pra curtir. Então ele não sabe o que é estar morrendo. Mas queria te ouvir, Bruno, quando você leu a notícia, quando você pensa no velório em vida, o que que te vem à cabeça? O que que... Queria também começar dizendo, Cintia Cruz, que é importante que o ouvinte saiba, para que talvez ainda quem não saiba disso sobre você, que é, você evita falar sobre morte, né? Você começa a falar sobre morte assim, Cintia vai, levanta e pega, vai pegar uma água assim e larga a conversa, ela não participa. Então, estar nesse episódio aqui hoje é uma coisa importante. Então, ouvinte, saiba disso, que Cintia Cruz está aqui, ela propôs o tema ainda, inclusive, porque Tudo por vocês, hein, queridos? Olha aí. Mas o velório em vida, Cintia Cruz, é algo que eu não tinha concretizado na minha mente dessa maneira. Então a gente pode falar sobre a finitude, sobre a morte, mas o velório em vida é de uma ideia, uma genialidade maravilhosa de se pensar. Porque, tudo bem, a gente vai falecer, o Thiago está com câncer terminal, ele vai falecer, não dá para saber o que ele pensa, ou dores, ou etc. Mas ter a ideia de celebrar com os amigos a vida é algo maravilhoso. Apesar de dar o nome velório, né, que a gente tem o velório como algo disso, é uma celebração da vida enquanto ele está vivo. E é triste pensar que muitas dessas histórias ou das coisas que a gente está falando daquelas pessoas que morreram, talvez não foram faladas em vida para a pessoa. Por isso que eu achei tão genial a ideia do Thiago, porque a gente tem muita dificuldade de amar em voz alta, né? Então, eu acho que a ideia do velório me faz pensar muito nessa coisa da gente amar em voz alta os amigos, as pessoas que a gente quer bem. Não deixar pra falar tudo isso num discurso bonito no velório da pessoa, no enterro da pessoa, né? Que bonita essa frase, né? Amar em voz alta. E como a gente tem essa dificuldade mesmo, né? Porque até quando eu penso nesse velório enquanto viva, a pessoa com vida, né? Eu penso nessa que eu falei, do desprendimento da realidade, vamos pensar em tudo, mas não vem só. Eu estava pensando pelo ponto de quem estava fazendo o velório. E agora, Aham. com essa sua fala, me fez pensar de que é um exercício também que as pessoas que participariam desse velório, ou que participaram no caso do Thiago, né? Também precisam fazer esse exercício que é o oposto, né? Que é tipo pegar esse amor e essas coisas não ditas, esse amor em silêncio e transformar ele em voz alta, né? E dizer ele em voz alta. Mas eu queria criar uma tarefa aqui para nós e para os nossos ouvintes, que é mandar áudio para os nossos amigos, e pode ser um áudio por dia, não precisa, sei lá, ser um, né, assim, calma, também vamos com calma. Mas de você lembrar dessas histórias que talvez você contaria no enterro dessa pessoa, sabe? Tipo,
O fulano, se tem uma coisa que eu não esqueço, foi quando ele fez tal coisa por mim ou tal coisa pra tal pessoa. Isso me marcou muito. Foi ali que eu percebi que ele ia ser meu amigo pra sempre. Nanana. Manda pra pessoa isso. Fala, cara, tava lembrando daquele dia que a gente fez tal coisa e que, meu Deus do céu, você não tem noção do quão importante aquilo foi pra mim e tal. Eu acho que às vezes a gente não sinaliza isso pras pessoas, né? É, eu me vem vários exemplos na cabeça, assim, mas, por exemplo, a Pri, nossa amiga Priscile, a Pri sempre fala, cara, na pandemia, ouvir as suas lives na hora do almoço, pra mim, foi muito importante, me fazia companhia, era gostoso, você não tem noção de como fez diferença e tal, não sei o quê. É muito legal ouvir e saber. Porque eu tava lá fazendo as lives, sei lá, porque eu também tava sozinha em casa e preocupada e tentando usar aquele tempo ali livre que apareceu e tal. Então, sabe, o dia que eu falei tal coisa e você me ligou na hora pra saber se eu tava bem, né? Fez muita diferença. Então, eu acho que às vezes a gente não sinaliza isso e não tem como o outro saber que aquilo foi realmente importante e fundamental para a amizade de vocês hoje, para o amor que essa pessoa sente por você. Então, essa é a minha sugestão de tarefa, assim. Mas, enquanto vivos, que eu acho que esse que é o ponto principal desse episódio, é o ponto que o Thiago traz e que nós tentamos de alguma maneira trazer, é enquanto vivos, o quanto que tem de coisa gostosa de que a gente não está fazendo, de que a gente não está verbalizando em voz alta e não está experienciando com a vida e celebrando a vida, de que a gente precisa viver, sabe? A gente tem que viver porque a gente está vivo e a gente tem que viver com vontade e com. Eu tô perdido no sentimento. O sentimento tá aqui, mas não tá vindo em palavras. Então é isso, gente. Se você tá ouvindo Mas, e ó, tá indo para algum lugar, no fim acaba sendo sempre sobre as relações. O Thiago, ele não fez o velório em vida numa viagem que era o sonho da vida dele e tal. Ele tem feito coisas de, sabe, aprendeu a surfar e, enfim, né? Ele tá vivenciando coisas. Mas o principal dessa celebração da vida dele é com as pessoas que ele ama. Então, eu acho que. E a gente sabe já, né? Tem pesquisas falando sobre o quanto no fim da vida o que importa, o que fica pra você são as relações. Então, eu acho que a plenitude que a gente busca na vida, né, olhar pra trás e falar, nossa, minha vida foi plena e tal, tá muito mais ligado às pessoas que você ama, quem você tem por perto, os vínculos que você criou. As outras coisas são secundárias. É claro que tem importância o quanto você ganha, a viagem que você faz, o esporte que você pratica, né? Assim, mas é com quem você tá fazendo tudo isso. sim. A dor, de certa maneira, criando tanto amor antes do acontecimento, né? E propagando esse amor, que esse conteúdo que ele. Esse, essa decisão que ele tomou do velório impactou tantas pessoas, impactou a gente, gravar esse episódio que está impactando o ouvinte, que vai impactar quem vai receber as mensagens gostosinhas do ouvinte, e que a gente faça, que a gente lembre dessa tradição de mandar áudios gostosos para as pessoas que são gostosas, porque isso é uma coisa importante. Pessoas gostosas devem ser gostostizadas, seja lá o que isso signifique. Bom, e é isso. Todos vamos morrer, mas enquanto a gente não morre, a gente precisa viver com plenitude, com verdade e com bastante amor. Acho que é isso. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.